E aí pessoal, boa tarde, tudo bem? Ontem no último vídeo eu prometi que hoje gravaria então é, um dos temas, né, prováveis para a redação do Enem, né, para você ser nota 1000, e estou aqui cumprindo a minha promessa, né? Hoje nós vamos falar então do bullying e do cyberbullying, este comportamento um pouco estranho que acontece aí em muitas de nossas escolas, clubes, universidades, famílias, né, que levam pessoas a terem atitudes muito agressivas com os outros e consigo mesmas, né? Então é um tema muito pertinente, um tema muito interessante que pode ser tema da redação do Enem 2018 e você tem que estar antenado aí para você ser nota 1000, né? Eu estou aqui para te ajudar neste assunto. Vamos lá então, né? Você que está estudando e sabe mais inglês do que eu, sabe que o termo bullying quer dizer o valentão, né? O brigão, aquele que intimida ou que agride verbal ou fisicamente, né? Este cara ele pode agir sozinho ou em grupo. E acontece de variadas formas nas nossas escolas, em nossos clubes, em nossas famílias, onde tem pessoas que estão ali, né, em convívio, muitas das vezes é um local apropriado para que surja essas atitudes. Né? Isso não é uma coisa comum que devemos levar como irrelevante, né? Porque influencia diretamente nas atitudes e na vida do cidadão, da pessoa. Né? E levamos aí em consideração que é muito doloroso para quem sofre e também não pode ser aceitável porque fere até o comportamento ético, né, de todos nós. Né? Então fiquemos bem atentos a essa questão, porque olha, é um número muito alto. São vários adolescentes e jovens que falam já ter sofrido ou sofrer bullying. E estudos né, de pesquisas dizem que 70% dos alunos brasileiros já presenciaram alguma forma de bullying, seja ela verbal ou física, individual ou grupal. 70% dos nossos estudantes brasileiros presenciaram isso. Então é um número relevante que deve ser levado em consideração. Quem sofre bullying, então, ele é humilhado, ameaçado. Isso acontece em muitas de nossas escolas. Pode começar com brincadeiras muito simples, né? Pode começar com algum tipo de brincadeira lá entre os colegas que inicialmente parece coisa de adolescente, de pessoas da mesma faixa etária, do convívio, mas tem que ser observado. Tem que ser observado. Porque esse motivo, muitas das vezes irrelevante, né? Ou não é evidente, porque o bullying pode surgir também de uma situação que o motivo do bullying não seja evidente, né? Mas ele está ali. Ele acontece em situações de desnível de poder, onde o valentão, vou chamar ele assim, né? Onde o valentão se acha na condição de humilhar o que ele acha inferior. Então, seja lá o gordinho, seja o que gagueja, enfim, né? Acontece bullying de diversas formas e muitas das vezes, como eu já disse anteriormente, sem motivo aparente, né? sem motivo evidente. Né? Então, a vítima que sofre bullying, ele geralmente sofre com a sua própria raiva e com sua insegurança. O valentão vem, começa a implicar, começa a colocar-se superior à vítima ou agredir a vítima e a vítima se fecha geralmente. Né? A primeira atitude que está sofrendo bullying é se fechar ou mudar de comportamento. Por quê? Sofre raiva, está inseguro, está sendo humilhado e às vezes não sabe como agir, né? e nem como se expressar. Isso foi o que motivou, então, a criação da Lei 13.185. Vai estar aí na descrição do vídeo depois, né, para vocês lembrarem. Lei 13.185 de 2016.
promulgada pela presidente Dilma Rousseff, presidente do Brasil na época, né? É uma lei que obriga escolas e clubes a combaterem o bullying. E o que é que como que essa lei define o que é bullying, né? É interessante para nós. Para a Lei 13.185 de 2016, bullying é a intimidação sistemática quando há violência física ou psicológica em atos de humilhação ou discriminação. Ainda inclui os ataques físicos, insultos, ameaças, comentários, apelidos pejorativos, entre outros. Então, uma lei federal que obriga escolas e clubes a combater o bullying define então como uma intimidação sistemática. Não é uma brincadeira que aconteceu e passou, foi do momento, uma piadinha que foi feita. Não, é algo que virou rotineiro, tem aí foi contínuo, tornou-se uma espécie de perseguição, né? Então devemos levar isso em consideração. Estava pesquisando na internet e achei uma especialista, ela é psicanalista, né? A doutora Simara Schneider, né? Ela é formada em psicologia pela PUC Paraná e tem mestrado em antropologia social pela Universidade de Brasília e é professora também em Brasília, né? Ela, então, entendida da área aí das ciências sociais, ela defende, a doutora Simara Schneider, ela defende que pais e escola devem estar atentos ao comportamento dos jovens e manter sempre aberto os canais de comunicação com eles. Ela está fazendo a gente pensar o quê? Como descobrir que o jovem está sofrendo bullying e como ajudar quem sofre bullying. É com diálogo. É isso que ela está dizendo para nós, né? Quando ela fala assim, pais e escola devem estar atentos ao comportamento dos jovens e manter sempre abertos os canais de comunicação com eles. Aí mais abaixo ela disse assim, o diálogo continua sendo a melhor arma contra esse tipo de violência, que pode causar efeitos devastadores em crianças e adolescentes. O bullying é algo muito sério, ele pode transformar a vida de uma pessoa, ele pode mudar completamente o comportamento do cidadão, né? E faz muito mal para aquela pessoa que sofre o bullying. E quem pratica o bullying não pode ficar impune não, porque também ele vai criando uma personalidade de agredir sempre, né? Então, manter os canais de comunicação sempre abertos com os nossos jovens. Lembrem do diálogo, uma das formas de prevenir e também de diagnosticar o bullying. E é também por meio do diálogo que nós vamos ajudar as vítimas do bullying, né? Tá. Diz a mesma especialista, né, Simara Schneider, ela diz que os comportamentos a serem observados são principalmente daqueles que estão mais calados e mais retraídos, porque são os primeiros comportamentos que quem está sofrendo o bullying apresenta. Aí ela diz assim, os casos de bullying começam muitas das vezes silenciosos, e por isso são os mais graves, porque a pessoa que está sofrendo bullying tende a se fechar, a não falar sobre o problema. E aí fica difícil de saber o que está acontecendo, e se você não, né, enquanto professor, enquanto pai, enquanto amigo, não chega, não conversa, não se coloca aberto para um diálogo, essa pessoa que está sofrendo bullying vai se fechar cada vez mais. E aí fica difícil de ajudá-lo, porque ele está sofrendo uma agressão e não fala. E a forma que tem de falar é mudar o comportamento, né? A gente tem que estar atento nisso aí.
A pessoa não expressa, não fala em palavras, mas muda o comportamento. Então somos nós que estamos ali ao redor que precisamos de estar atentos a isso, né? Me fez lembrar do grande estoico imperador romano Marco Aurélio. Ele dizia de sofrer muitas depressões, né? Não existia essa palavra, mas muitas angústias com as pessoas que estavam ao redor dele. Pensa bem, ele imperador de Roma, né, um grande guerreiro, né, que Marco Aurélio é conhecido pelas grandes batalhas, a extensão, né, das terras do Império Romano, né, a defesa da riqueza do Império, e ele sofria com as pessoas que estavam ao redor dele. E aí ele é estoico, né, ele que está na terceira fase do estoicismo, então praticamente aí em 333 a.C., o estoicismo foi criado. Marco Aurélio, ele foi imperador, né, para ser bem exato. Ele foi imperador de Roma a partir de 161 depois de Cristo e morreu em 180 depois de Cristo. Então ele teve aí 21 anos como imperador de Roma. Ele foi um grande filósofo, um grande estudioso. Ele aderiu ao estoicismo, uma corrente filosófica, e ele foi um grande expoente da filosofia estoica. E ele, diante da situação que ele vivia, né, que ele diz as suas angústias com as pessoas que estão ao seu lado, ele fala assim, ó: diga a si mesmo no início do dia: eu vou encontrar pessoas intrigantes, ingratas, violentas, traiçoeiras, invejosas e insociáveis. Então ele aponta 6 características negativas das pessoas que ele vai encontrar e que lhe fazia muito mal, né? Aí nós podemos falar assim, isso parece muito bobo, né? Porque ele está apontando só os pontos negativos, ainda temos pessoas boas e tem os pontos positivos. Temos, gente, temos. Mas quem nos faz bem, ela vai nos ajudar a crescer. Agora, quem nos faz mal nos tira a energia do dia a dia. E pensa Marco Aurélio, um grande imperador, com aquele monte de batalha e tendo aquelas várias pessoas ao redor dele, sempre o humilhando, sempre diminuindo diante das suas tarefas e dos seus afazeres. Não devia ser fácil, né? Então ele sofre, não era o bullying, né? O bullying é recente, mas ele sofre uma espécie de bullying que o tira o ânimo de ser imperador e de ir com todo o vigor para as batalhas. Então ele diz que deveria falar isso todos os dias, que ele vai se encontrar com essas pessoas irrelevantes, né? Porque à medida que ele tem consciência que ele vai se encontrar com tais pessoas, ele vai pensar nas suas atitudes com os pés na realidade. Olha, eu vou encontrar pessoas ingratas, irrelevantes, que vão me fazer mal. Como é que eu vou agir com elas, né? É isso que ele tá pensando. Por quê? O professor dele, de filosofia, ele foi aluno de Epiteto, e ele aprendeu pelos estoicos que as paixões, esse sentimento, né, que se dá a partir do convívio, isso não é tão legal. Os sentimentos, as paixões, os sofrimentos têm que ser abandonados. Porque a virtude está em conhecer todas as coisas e sem sentimentalismo. É um olhar frio sobre a realidade. Aí, diante do ensinamento do seu professor estoico, Marco Aurélio fala, né, que vai encontrar com essas pessoas que lhe faz mal e elenca aquelas 6 características negativas das pessoas. E ele fala assim, né, responde a nós como que ele vai agir diante dessas pessoas más, né? Ele fala assim: eu posso não me prejudicar com essas pessoas, né? Ele se isenta da crueldade, da injustiça, dos comentários, das agressões que ele vai sofrer. Ele, antes de sofrer,
ele já se isenta, ele já se isola. Eu não vou sofrer com esse povo ingrato. É isso que ele está dizendo, né? E, gente, o bullying é um pouco disso, né? Você vai se encontrar com a pessoa, aí você já se intimida. O aluno, por exemplo, ele sabe que quando ele chegar na sala de aula, aquela pessoa que pratica bullying contra ele vai estar lá. Então, como que ele vai agir? Como que ele vai proceder diante daquela situação? Não é fácil, não. E nós estamos falando de agressão física, verbal, psicológica, né, de intimidação sistematizada dentro de uma sala de aula, num clube, no mesmo ambiente, né, que todo mundo está ali convivendo. Agora você imagina quando isso vai para a internet, que aí a gente chama de cyberbullying, né? O cyberbullying é incontrolável, caiu nas redes sociais, acabou. Gente, por exemplo, um vídeo com cenas que denigrem a imagem da pessoa, quando está nas redes sociais, você perde o controle dele. E aí também a agressão é muito maior. É muito maior. Então, cyberbullying é a mesma agressão, a mesma intimidação, humilhação, colocado nas redes sociais, seja, né, pelas redes computadores ou celulares, que o agressor no cyberbullying usa qualquer uma dessas vias. Mas é colocar na internet a humilhação, né, aqueles fotos, vídeos, comentários pejorativos de uma pessoa, de uma vítima, né? Então, quem agride geralmente usa então as redes sociais, na internet, a velocidade das informações é muito grande e controlar isso é quase que impossível. Então, também as consequências do bullying na internet são muito maiores. São muito maiores. A gente não sabe até onde isso pode chegar, né? E aí, esta agressão é uma grande violência e me fez lembrar do existencialista Jean-Paul Sartre. Nasceu em 1905. Ele é um dos grandes representantes do existencialismo, corrente filosófica do século XIX, que busca refletir sobre a realidade concreta do indivíduo, seja as suas alegrias, as suas angústias, a sua existência até a sua morte. Sartre, quando ele vai refletir sobre a violência que podemos cometer contra o outro ou contra nós mesmos, ele diz assim, a violência sempre faz passar por uma resposta à violência alheia. Então, se eu sofro uma violência, uma humilhação por um agressor que pratica bullying contra eu, né, eu vou agir violentamente. Vocês lembram que a doutora Silmara Schneider disse que a pessoa se cala e muda de comportamento? Talvez essa seja a primeira agressão que a vítima de bullying faz consigo mesma, a primeira violência, seja silenciar-se, seja retrair-se, né? Então fiquem atentos a isso, né? Então, o bullying e o cyberbullying é uma violência, o que fere e faz sofrer de forma violenta pelo fechamento e o silêncio. E isso, muitas das vezes, leva a adoecer, né? A vítima geralmente adoece de alguma forma, seja ela psicologicamente ou fisicamente, né? Ainda Sartre fala sobre a violência. A violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota. Então, seja para o agressor ou seja para a vítima, a violência sempre será uma derrota, diz Jean-Paul Sartre, né? Eu vou colocar essas frases depois aqui na descrição do vídeo, né? Você não deixe de acessar aí a descrição do vídeo, dar aí o seu joinha no canal e se inscrever, né? Quem ainda não é inscrito, para acompanhar todos os temas, né? Assim como nós estamos dizendo, né? O bullying, essa grande violência, seja ela feita contra o seu próximo, né? O outro, ou seja, quando é você que sofre, é você que é agredido e se agride pelo fechamento e a doença. Então lembre sempre disso. O comportamento de quem sofre o bullying geralmente é se fechar, se calar
e mudar, né? Então muda todo o seu comportamento. Nós falamos de Silmara Schneider, essa especialista, psicóloga e antropóloga social, né? E Marco Aurélio então ensina essa dica bacana pra gente, fala, olha, eu vou me encontrar com pessoas ruins e essas pessoas podem me fazer mal, mas eu não tô nem me lixando para elas. Então ele diz, eu posso não sofrer com essas pessoas. E lembremos que o bullying é uma grande violência e o existencialista Jean-Paul Sartre nos lembra que violência sempre é uma derrota. Tá bom? Então, este foi o primeiro vídeo sobre o bullying e cyberbullying. E aí, daqui a pouco eu trago outro vídeo para vocês. Nós vamos falar sobre as doenças sexualmente transmissíveis, né? Nós tivemos também um comentário no último vídeo e me pediram para falar sobre uma frase para iniciar a redação. Como que eu vou iniciar, Luiz, a redação, né? Olha, eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, tá bom? Então acompanhe aí, no próximo vídeo eu vou fazer uma pesquisa bacana aqui, porque não é uma fábula, né? Se fosse uma fábula era fácil, que era só começar com era uma vez, né? Mas não é, aqui é coisa séria, nós estamos falando de um texto dissertativo para o Enem e você vai ser nota 1000 no Enem, então eu vou pesquisar, vou fazer aqui alguns apontamentos, porque eu vou te ajudar também como começar a redação do Enem. Vamos começar bem para escrever valendo 1000 e no final concluir a sua redação nota 1000 no Enem, tá bom? Bacana? Você também já passou lá no Facebook, deu uma olhadinha na página do Espaço Educacional Triunfar, da minha amiga Yanitza. Passa lá, não deixa de fazer isso não. Vou te ajudar muito nesta preparação para a redação do Enem, tá bom? Bacana, muito obrigado. Deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, se inscreva no canal, isso vai ser bom para todos nós, tá bom? Uma boa tarde, fiquem com Deus.